Uma das grandes novidades no nosso programa Vet We Care é que a gente gostaria de convidar os veterinários que já fazem parte do programa para passar com a gente a gente está fazendo o Day Pet Care. Então, o veterinário a gente tem que agendar, ele passa o dia com a gente no hospital trabalhando com a gente, vai fazer parte da nossa equipe de turno de passagem de plantão. A gente tem 3 turnos de passagem de plantão por dia, acompanhar especialistas. Geralmente, a gente fala para vocês falarem qual área é foco de interesse de vocês, para estarem acompanhando os especialistas nas consultas de especialistas, endócrino, neuro, cardio, o que quiserem. Nossa parte de imagem também, quem quiser acompanhar a parte de tomografia, a gente vai fazer horários especiais. A nossa outra unidade de radioterapia, quem estiver interessado, também pode fazer uma parte de acompanhamento. Geralmente, esses Day Pet Cares vão começar no Morumbi, onde a gente tem estacionamento, a radioterapia do lado. Vocês poderão também acompanhar um tratamento de um animal com radioterapia. Nós estamos tendo já uma rotina diária, bem extensa. Acompanhamento de cirurgia e acompanhamento do nosso dia a dia. Aí, o veterinário que vier para o Day Pet Care está convidado desde a hora da chegada com a gente, um lanche, a gente vai querer passar a hora do almoço com vocês e até o final da tarde. Ou tem veterinários que estão preferindo fazer só meio período. As áreas mais concorridas, onde a gente tem um pouco menos de horário, seriam na nossa parte de odonto. Vocês assistiram a palestra da doutora Fernanda. É muito interessante, mas aí todo mundo tem que se programar com antecedência para ver o trabalho de odontologia que ela está fazendo e está desenvolvendo. Lu, vou deixar com você algumas explicações agora. Oi, gente, bom dia. Obrigada pela presença de vocês aqui, mais uma vez, numa palestra do Pet Care. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana, eu sou coordenadora de relacionamento do Pet Care, e a gente tem esse programa de relacionamento que chama Vet We Care. Quem daqui é cadastrado ou já participa do programa? Tá, tem gente que não participa. Isso que é o programa de relacionamento Vet We Care? São veterinários que são parceiros do Pet Care e tudo que eles encaminham para o Pet Care, eles recebem uma pontuação. Essa pontuação ela pode ser resgatada de algumas formas e benefícios que a gente oferece para esses veterinários parceiros. Desde serviços Pet Care, como ultrassom, raio-x, exames laboratoriais, serviços em gerais do Pet Care, como equipamentos, como bomba de infusão, monitor multiparamétrico. Até agora a gente colocou uma solicitação que os veterinários pediram, que era uma área mais de lazer. A gente colocou o Cinemark, quem quiser ir no cinema, o Pet Care pode resgatar com pontuação. E o Vet Education, que são cursos, palestras que a gente oferece. A gente tem parceria com a Trivet também. Rações Premier também podem resgatar para os seus animais. Enfim, a gente oferece uma série de benefícios para os nossos parceiros. E o outro benefício que a gente está fazendo para os veterinários parceiros é o Day Pet Care, que é convidar vocês, que são parceiros, para passarem um dia com a gente, com os veterinários dentro do Pet Care, acompanhando a rotina hospitalar. Tá? Quem tiver interesse em participar do Day Pet Care, sinaliza na avaliação de satisfação, não tem essa pergunta na avaliação de satisfação, mas se vocês conseguirem colocar no final que vocês têm interesse em participar do Day Pet Care, passar um dia, escolher, a gente vai entrar em contato com vocês. Se a gente não tiver, se vocês sabem que a gente não tem o cadastro de vocês porque vocês não estão cadastrados no programa,
mas vocês têm interesse em participar, têm interesse em se cadastrar no programa, coloca o telefone para a gente entrar em contato e explicar melhor para vocês como vai funcionar. A gente vai tentar colocar esse veterinário na área de interesse dele. Se vocês quiserem sinalizar, colocar, tenho interesse, sou cadastrado, quero participar do Day Pet Care, quero acompanhar a área de internação, troca de plantão. Não, quero cirurgia. Não, quero consulta especialista de felinos. Não sei a área de interesse de vocês, mas se vocês conseguirem colocar, ajuda. Mas mesmo assim a gente entra em contato para combinar o melhor dia e acertar para vocês passarem o dia com a gente lá, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Se vocês tiverem dúvidas quanto ao programa de relacionamento ou algum serviço do Pet Care, tanto eu quanto as promotoras, a gente está lá fora, a gente tem o standzinho aqui perto da porta, e a gente pode atender vocês e a gente conversar um pouco, tá bom? Obrigada. A doutora Carol deve estar chegando, a gente vai ter que aguardar. Eu acho que uma das coisas bem legais para falar é do Help Desk. Quer falar? Eu queria até falar assim, está rodando a apresentação do programa, explicando o programa de relacionamento, e a gente colocou alguns depoimentos. Pode aumentar o som para a gente, por favor? Veterinários. Essa é a Elizabeth Kepex, parceira veterinária, ela encaminha bastante para o Pet Care do Pacaembu. Não está dando para escutar. Bom, daqui a pouco. E o Help Desk é um outro serviço que é oferecido no programa de relacionamento. E o Help Desk é um suporte técnico veterinário, onde a Nil, hoje ela não pôde vir, é uma veterinária do Pet Care. Ela tem um celular e ela fica disponível para fazer trocas de experiências de casos clínicos. Pode ser tanto dúvidas técnicas de casos que encaminharam para o Pet Care, quanto de fora do Pet Care, casos de vocês mesmo. Ela fica disponível e é um serviço bem legal, bastante veterinário tem utilizado, e tanto a gente, a Nil estuda para responder esses casos, a gente tem interesse quanto vocês. Então, é bem legal assim, essa troca. Tá? E os depoimentos que eu queria que escutasse, mas acho que não está dando. Qualquer coisa a gente passa antes do intervalo. Bom. A palestrante chegou, ela só teve uma confusão no portão na hora de entrar, e ela só está colocando a apresentação e a gente já começa. Gente, prazer aqui, coitada da doutora Carol. Vamos inspirar, ela acabou de chegar. É a gastroenterologista, responsável agora pela parte de especialistas na parte de gastro do Pet Care. Deixo você expor o seu currículo e boa palestra. Bom dia a todos. Obrigada por terem vindo um domingo para ver diarreia. Vocês gostam mesmo de veterinária, né? Nossa Senhora! Olha, eu fui formada pela Universidade Estadual de Londrina, fiz residência lá, e lá eu comecei a estudar gastroenterologia. Trabalho com isso já há uns 12 anos, e vou tentar passar bem resumidamente o que a gente atende de diarreia aguda e crônica, para vocês terem uma ideia e tentar diferenciar uma e outra nos casos mais complicados, tá bom? Vamos lá. Quando a gente pensa em diarreia, que a gente aprende na faculdade, esse tipo de diarreia osmótica, secretória, exudativa, é uma coisa que é um pouco
ilusória, né? A gente não consegue, muitas vezes, diferenciar as 3 diarreias no cotidiano. Mas, se a gente for pensar, as diarreias que a gente atende, principalmente as diarreias crônicas, que são as mais complicadas, elas acabam sendo a somatória das 3 alterações. Quando a gente pensa numa diarreia exudativa, é aquele tipo de diarreia que a gente pega nas inflamações, principalmente nas crônicas. Então, se a gente for pensar numa doença inflamatória intestinal ou uma doença hormonal, por exemplo, no hipoadreno, a gente tem dois tipos de diarreia aqui. A exudativa, por causa da inflamação, e a secretória, por causa da grande quantidade de bactérias e a ação dos hormônios frente à motilidade intestinal. Então, na prática, a gente não consegue diferenciar, mas é certo que, nas diarreias mais graves, você acaba tendo a junção dos 3 tipos de diarreia. Além disso, você tem também outras características que, somando a essas alterações de permeabilidade, também dificultam, muitas vezes, a resolução das diarreias. Então, a diarreia, na verdade, quando a gente pega os casos mais crônicos e graves, você tem alteração de permeabilidade por causa da inflamação, mas também tem alteração de motilidade. E isso é bem claro. Geralmente, quando você tem uma diarreia aguda, você começa com uma hipermotilidade. Faz o ultrassom e você tem aquela motilidade aumentada que acaba ajudando a diarreia a sair mais conteúdo líquido, porque você tem uma menor absorção. Quando isso começa a ficar crônico, você acaba tendo uma hipomotilidade, que é tão ruim quanto, porque a hipomotilidade ela vai agravar o quadro, porque você tem bactérias ali. Então, o intestino, a gente tem que lembrar, é o único órgão do organismo que é séptico. E ele tem, por isso, uma proteção muito bem feita para que a gente não tenha translocação bacteriana a todo momento. Quando você tem um paciente com alteração de motilidade, e essa motilidade é menor, ou tem até uma atonia, esse número de bactérias aumenta e a possibilidade de translocação é muito maior. Ainda mais se você tiver aumento da permeabilidade por causa da inflamação. Então, na verdade, quando a gente tem um quadro de diarreia, seja qual for ela, é muito importante porque todas essas alterações acabam predispondo à translocação bacteriana. Num paciente grave, imunossuprimido, por exemplo, um paciente que tem oncológico, e a gente tem esse quadro, essa somatória de coisas, a chance dele ter uma infecção secundária, às vezes até sepse, por causa disso, é muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vem um paciente com diarreia é localizar a região onde você tem o problema no intestino. Isso é importante por quê? Porque a região do intestino faz toda a diferença em prognóstico, tratamento e o que vocês vão pedir de exame para saber o que está acontecendo. Então, se você tem um paciente com alteração intestino delgado, é um paciente que não tem uma boa absorção intestinal. Às vezes, ele tem alteração na digestão e, às vezes, ele tem alteração na absorção. E isso faz com que ele tenha alterações nutricionais. Então, é um paciente que é magro, desidratado, tem anorexia, perda muscular, que tem diarreias líquidas em grande quantidade. Ele é um paciente que está mal, que passa muito mal e é muito mais grave. Um paciente que tem alteração de intestino grosso é aquele paciente que já passou por toda essa fase. Então, já digeriu, já absorveu, e ele tem um problema na hora do acúmulo das fezes. Então, no cólon, quando elas estão sendo guardadas, elas acabam saindo, às vezes, mais antes da hora, porque você tem uma inflamação. Então, é aquela diarreia, pequenas quantidades, com muco, sangue, uma frequência muito maior do que uma diarreia de intestino delgado, mas é um paciente que geralmente está bem, tem um bom score corporal, e que é uma coisa cíclica. O proprietário chega falando, cada 15 dias ele tem uma diarreia que dura 24 horas e ele fica bem depois. Mas, geralmente, quando o proprietário vem com um paciente com esse tipo de diarreia, ele descreve muito cocô. Então, é muito fácil você saber se é de cólon. Ele chega, senta e fala,
Ah, e o cocô do meu cachorro tem muco, tem gelatina, ele é vermelho, sai um monte, ele faz dentro de casa. É uma história gigante por causa do cocô. Quando é delgado, não. Ele fala, meu cachorro está com diarreia. Porque não tem muito o que descrever. É líquido, é água, não tem cor. Às vezes, ele fala, o cocô está preto, só. Então, quando descreve muito, é intestino grosso. Tá? E aí, aqui, a gente consegue ver a diferença dos dois pacientes. Vocês acham que essas fezes é de qual paciente? A segunda aqui. Desse aqui? Então, esse aqui é um paciente que tem colite. Ele não está se sentindo mal, ele está na consulta, levantando a perna para você passar a mão na barriga. Então, ele se sente bem. E, geralmente, quando ele passa em consulta, ele já está normal, porque a diarreia é cíclica e dificilmente ele consegue levar no especialista ou no clínico quando ela está acontecendo. Agora, esse aqui, não. Ele tem uma diarreia aqui líquida, tem gordura aqui, é uma esteatorreia, então ele tem perda muscular, ele não tem uma absorção ou até uma digestão adequada. Então, esse é um paciente grave, é um paciente que pode ter outros problemas secundários à diarreia. Tá? Isso aqui, o que vocês acham que é? Esse cocô é bonito, fala a verdade. Esse cocô é aquele cocô que o proprietário manda para você e fala, olha que cocô bonito, doutor. Né? Isso aqui é purpurina. É um cocô bonito mesmo. Eu coloco porque para você ver como realmente tudo que você come sai nas fezes. Esse é um pincher que comeu um frasquinho de purpurina. Aí a proprietária achou bonito e mandou para mim. E eu achei bem bonito também. E isso comprova que algumas coisas não são absorvidas e digeridas. A purpurina não é. Aqui está a prova. Tá? Então, falando das doenças intestinais, geralmente a gente tem uma junção de coisas. A gente pode ter uma alteração intestinal por causa da dieta, uma alteração genética, uma alteração imunológica ou alteração na microbiota. Você pode ter alteração em todos esses sistemas juntos, mas, sem dúvida, a única coisa que é comum em toda doença intestinal, que faz a diferença, é a dieta. A dieta ela pode ser a causa da diarreia, mas ela também pode fazer parte do tratamento. E sempre ela faz parte do tratamento, independente se é diarreia aguda ou é crônica. Bom, das alterações intestinais agudas, eu acho que é o que o clínico geral acaba atendendo mais, muitas vezes, grande parte delas são autolimitantes. A diferença delas entre a diarreia crônica e a aguda, geralmente você não tem alterações importantes de albumina, colesterol, proteína total, que são fatores de prognóstico. Então, quando você tem um paciente com diarreia com albumina baixa, isso é um prognóstico muito ruim. E, geralmente, isso acompanha diarreias crônicas. Diarreia aguda, geralmente, está tudo normal. E, quando você pensa em diarreia aguda, o diagnóstico diferencial é muito grande. Você tem desde os pacientes crônicos que agudizaram e tiveram algum problema gastrointestinal. Então, isso entra doenças renais, doenças hepáticas, doenças endócrinas, doenças inflamatórias do sistema gastrointestinal. Então, o diagnóstico diferencial de uma diarreia aguda é muito grande. Quando chega um paciente com diarreia aguda, você precisa fazer os exames básicos. Então, você vai fazer um hemograma, uns bioquímicos, vai fazer uma albumina e vai tentar ver se existe alguma causa primária para essa diarreia. Quando você não encontra nada, numa diarreia aguda, você vai precisar saber exatamente na anamnese o que é que esse paciente come e se ele comeu alguma coisa diferente. Então, na diarreia aguda, uma das causas mais comuns ainda é a imprudência alimentar. Então, a imprudência alimentar, quando você pensa nela... Você tem o excesso de ingesta ou quando você tem uma mudança na dieta. São as duas causas mais comuns. Excesso de ingesta é comum nos filhotes, por exemplo, que comem desesperadamente e acabam tendo a diarreia osmótica, aquela primeira que a gente falou, por excesso de conteúdo no lúmen. E aí a parede começa a liberar líquido
para manter a osmolaridade, por isso ela é osmótica, né? Quando você tem, eu sempre coloco errado aqui, excesso de ingesta ou troca da alimentação ou alimentos de baixa digestibilidade. Por exemplo, ele come uma ração e, de repente, ele roubou lá do fogão a carne super gordurosa. Isso é um desafio muito grande para os cães que hoje têm uma dieta muito regrada e muito específica. E aí você vai ter diarreia, com certeza. Então, quando você tem esse tipo de diarreia, você tem a dificuldade de digestão, de absorção como consequência, porque, se não digeriu, não absorve. Esses nutrientes ficam ali retidos, e aí, junto com isso, se você tem muita comida que não foi digerida ali no duodeno, no jejuno, as bactérias ali começam a ficar malucas, elas começam a crescer junto com aquele material, e você tem junto um supercrescimento bacteriano. E isso faz com que faça uma estimulação das secreções, para tentar manter aquela osmolaridade. E aí você tem a diarreia. Esse tipo de diarreia, geralmente, é autolimitante, porque, quando ele fez todo esse papel, liberou todo o líquido para o lúmen, resolveu o problema, e o cocô saiu, as coisas vão se estabilizando. Mas você pode acelerar esse processo, fazendo o quê? Ajudando a digestão do animal. Então, se ele come uma ração de manutenção, nesse momento você pode entrar com uma ração de alta digestibilidade, só para acelerar o processo de cicatrização do intestino. E aí tem várias no mercado, rações intestinais, rações com menos gordura, durante um período para que ele fique bem. Vai introduzindo gradativamente e, geralmente, em 48, 72 horas, esse paciente fica bem. Tá? Junto com as alterações agudas, a segunda mais importante ainda são as enterites virais. Dependendo de onde você atende, esse número cai bastante, mas ainda existe um grande número de pacientes com alterações virais em algumas regiões. E das alterações virais, todas elas são importantes, sinomose, parvo. Corona é um tipo de vírus que, para a gente, era quase extinto, mas agora, com alguns testes, a gente começa a perceber que ele existe, sim, o coronavírus ele existe, e existe em alguns cães portadores, que não têm sintomas clássicos de coronavírus. Existem uns painéis que são feitos agora, e, nesses painéis, às vezes, vem positivo para coronavírus em pacientes que não têm diarreia. E isso é importante porque eles estão eliminando esse vírus. Tá? Mas, de todos eles, o principal e o mais grave, sem dúvida, é o parvovírus. Por que ele é tão importante? Porque a parvovirose ela causa uma inflamação aguda muito importante no intestino. E essa inflamação ela é tão agressiva que ela causa uma alteração de permeabilidade aguda da parede e uma translocação bacteriana muito grande. Por isso, os filhotes que têm parvovirose eles acabam morrendo de sepse, porque a infecção bacteriana secundária é muito agressiva e rápida. Então, quando você tem um paciente com parvovirose, dependendo da raça e da imunidade dele, você vai ter uma destruição de parede tão grande que isso pode ser até irreversível. Se ele tiver uma inflamação muito grande, com alteração de vilosidades, e isso é muito comum, é um filhote que, muitas vezes, depois de tratado, continua com diarreia pastosa. E, por mais que você tente tratar, faça, às vezes, biópsia, e é importante, você sabe que as velocidades foram alteradas, consequentemente, você tem uma alteração na estrutura. Se tem alteração de estrutura, não tem muito o que ser feito. Pode ser que esse filhote tenha sequelas da parvovirose para o resto da vida. Então, o grande problema da parvo é a sepse. Tá? E aí existem raças que são mais predispostas, e, nessas raças, ela é muito mais agressiva. Existe uma possibilidade de imunodeficiência hereditária no Pitbull, no Doberman e no Rottweiler. Então, o grande problema, além da sepse, é que esses pacientes têm alteração importante de motilidade. E, muitas vezes, eles fazem intussuscepção. Isso é muito comum. E aí é mais complicado ainda. Você tem que mexer no intestino, que está todo inflamado, com translocação bacteriana, às vezes fazer uma enterec, porque você tem necrose, e um paciente imunossuprimido e que tem uma grande predisposição à infecção secundária. Então, às vezes, eles vêm a óbito também por causa disso. O que é importante lembrar, e que faz toda a diferença, é que, por causa dessas alterações bacterianas,
Se você alimenta precocemente esse paciente, a chance de translocação bacteriana diminui muito. E existem trabalhos muito lindos, perfeitos, que você coloca esse paciente, quando chega, coloca uma sonda naso e tenta fazer pequenas, mas pequenas quantidades de alimentação interal. E, se não for possível, até a microinteral, pensando em manter a motilidade adequada desse paciente, do intestino, e diminuir essa translocação bacteriana, isso faz toda a diferença. Mais do que se você entrar com antibiótico nas primeiras horas. Então, é muito importante que esses pacientes sejam alimentados. O jejum prolongado deles, com certeza, vai predispor à translocação bacteriana. Similar ao cão, a panleucopenia felina é o que acontece com os gatos que têm o parvovírus. No intestino acontece a mesma coisa. A agressividade é a mesma e as alterações são as mesmas, tá? Com exceção que, no gato, você tem uma leucopenia intensa associada, o que é pior ainda, né? O tratamento dessas diarreias agudas, em geral, são os mesmos. Então, é um tratamento suporte, tanto para a indiscrição alimentar, quanto para as alterações virais. Você vai ter que fazer fluido, antibiótico, os antieméticos e, em alguns casos, os procinéticos. O procinético só se você tiver certeza de que não tem uma insuscepção, um corpo estranho ou qualquer tipo de obstrução. Mas ele é interessante porque alguns pacientes desses eles ficam com atonia intestinal ou com hipomotilidade, e a ondansetrona e o citrato de maropitã não vão agir nessa alteração. Então, você tem que usar os dois associados, o antiemético e o procinético. Sucralfilme é muito importante porque, mesmo que eles não estejam com diarreia com sangue ou vomitando sangue, eles têm um refluxo biliar muito grande e, consequentemente, uma esofagite muito grande. E o sucralfilme diminui essa esofagite. E, como consequência, diminui a náusea também, tá? E, em casos onde você tem muito sangramento, onde você tem muita inflamação intestinal, o enema com carvão ativado muitas vezes funciona, e funciona bem. Uma coisa simples que pode ser feita em qualquer lugar, né? O parasitismo, eu vou falar bem rápido, porque é uma alteração que as pessoas esquecem, muitas vezes tratam coisas exorbitantes e esquecem que o paciente tem tricúris, ou tem ancilóstoma, ou as pessoas só focam na giardia. Hoje em dia só existe giardia, né? Não é só giardia que existe, gente, existem outros vermes. E eles são fáceis de tratar, dependendo do paciente, se ele for imunocomprometido, eles pegam, sim, parasitas, e as pessoas não fazem vermífugo porque têm medo. O paciente está mal, eu não vou vermifugar, senão ele vai piorar. Mas e se ele estiver mal porque ele tem um verme? E alguns vermes são difíceis de ver no copro. Por exemplo, o tricúris, dificilmente vocês já viram. Quantas vezes vocês viram tricúris no copro? É bem difícil. E ele existe, ele está lá. Então, vermifuguem os pacientes, uma coisa simples, tá? Então, outra coisa que existe, além da giardia, faltou o A aqui, é o Cryptosporidium, que é um tipo de alteração que, às vezes, aparece em pacientes imunossuprimidos, que é um pouco mais chato de tratar, porque você tem que ter uma desinfecção do ambiente muito bem feita. Ele é difícil de ser morto no ambiente. O tratamento, em geral, de todos eles, são os vermífugos comuns. A giardia, às vezes, um pouco mais difícil. O febendazol é o que a gente acaba usando mais, porque o metro está bem resistente. E, alguns pacientes, a gente está precisando usar drogas antigas, o ciquinidazol, por exemplo, porque as pessoas usam o metronidazol de forma, às vezes, errada, e isso faz com que as giardias fiquem resistentes também, principalmente os canis, que acabam fazendo metro de forma, às vezes, tentando evitar a giardia. Isso não existe, mas isso faz com que elas fiquem resistentes, tá? O cripto, você usa azitromicina ou a tilosina. A tilosina agora está em falta no mercado, mas a azitromicina funciona bem para Cryptosporidium também, além da desinfecção do ambiente, tá? Das alterações agudas, uma específica que existe é a gastroenterite hemorrágica aguda ou verdadeira. Esse tipo de gastroenterite é aquela que o paciente chega com uma hemorragia muito agressiva, de intestino baixo e alto, é sangue vivo, mas ele chega bem, chega pulando, chega bem, e o proprietário chega desesperado porque é muita hemorragia.
às vezes no vômito e, às vezes, na diarreia, mas mais na diarreia. Quando você atende esse paciente, você fala, nossa, mas ele está tão bem, né? E começou tão de repente, e o proprietário fala, não aconteceu nada de diferente, ele não comeu nada, foi de uma hora para outra, ele começou a sair esse monte de sangue dele. Então, é um paciente que, às vezes, tem vômito e raramente tem depressão, só se ele vier depois de muitas horas do acontecido. Tá? A característica desse tipo de diarreia é hemoconcentração. Quando você faz o hemograma desse paciente, ele tem um hematócrito que chega, às vezes, a 80%, porque você tem uma alteração tão aguda e uma hipovolemia tão aguda que você tem uma hemoconcentração no sangue, no exame, antes de aparecer no exame físico. Então, esse paciente ainda não está desidratado, mas aqui a gente vê que ele teve uma perda muito importante de líquidos. Então, existe uma hemoconcentração no hemograma. Esse paciente, por mais que ele esteja bem, se você pega um hemograma desse, ele precisa, sim, ser internado. Ele precisa de fluidoterapia agressiva, porque, se você não diminuir esse hematócrito, fazer um subcutâneo só e mandar para casa, ele vem a óbito, sim. Tá? Então, você precisa fazer uma fluido bem feita, e, muitas vezes, você entra com antibiótico, porque existe uma frente que diz que isso pode ser consequência a infecções por Clostridium perfringens. O Clostridium ele está dentro da nossa flora. Por algum motivo, ele começa a crescer e causa esse tipo de diarreia. Isso ainda não é certo, mas, na dúvida, a gente acaba usando o antibiótico. Tá? Se você conseguir atender esse paciente nessas primeiras horas, fazer a fluidoterapia, a antibiótico terapia, geralmente, em 48 horas, ele fica bem. Tá? Ele só não vai ficar bem se você não agir nesse momento. Tá? Das intoxicações, a mais grave, que causa alterações gastroentéricas muito graves, é a intoxicação por mamona e chumbo. Mamona é bem importante, porque é o que tem no adubo, e, às vezes, os proprietários colocam mamona no adubo e ela é palatável, e o cão vai lá e come o adubo. Então, se chega um paciente com uma gastroenterite hemorrágica muito grave, e o proprietário fala que ele comeu terra, provavelmente, nessa terra tinha mamona. E a mamona é uma alteração que causa uma inflamação gastrointestinal aguda, importante, grave, e isso causa, como consequência, uma insuficiência renal aguda e uma hepatopatia aguda. É um paciente que, às vezes, não sangra só pelo intestino, ele tem epistaxe, ele tem alterações de coagulação. Então, é muito grave. Dependendo do tamanho do paciente, de quanto ele comeu, ele vem a óbito, mesmo você fazendo todo o tratamento. Se for um cachorro grande, que comeu uma quantidade moderada, você consegue, muitas vezes, fazendo plasma, fazendo fluido, antibiótico, tratar e resolver o problema. Mas, se for pequenininho, às vezes, é um pouco mais difícil. Então, aqui o mesmo tratamento que a gente já tinha passado. E aí, aqui são os mais difíceis, as diarreias crônicas. As diarreias crônicas, elas são mais complicadas, porque, quando você atende um paciente com diarreia crônica, você tem que fazer um diagnóstico diferencial também muito grande, porque tudo pode causar diarreia crônica. Qualquer doença crônica causa diarreia e vômito crônico, desde alterações renais, hepáticas, hormonais, alguns tipos de neoplasias. Então, se tem um paciente com diarreia crônica, o mais chato é você fazer o diagnóstico e explicar para o proprietário que você vai ter que fazer muitos exames, e que pode ser que esses exames sejam inconclusivos. E, se forem inconclusivos, às vezes, esse tipo de diarreia é uma diarreia que ele vai ter para o resto da vida, com controle e remédios para o resto da vida. Tá? Pensando nas alterações que a gente tem que dividir em má digestão e má absorção. Má digestão, o exemplo mais clássico, é a insuficiência pancreática exócrina. Então, você não tem a digestão do alimento. Lógico que, se você não tem a digestão do alimento, consequentemente, você não tem absorção. Então, você acaba tendo os dois problemas juntos. Né? Mas, aqui, esse tipo de alteração, geralmente, você não tem as alterações clássicas de um problema de absorção primário. Então, dificilmente, um paciente, lógico, só se ele tiver muito tempo de IPE sem tratamento, mas, no início, ele não tem proteína baixa, ele não tem colesterol baixo, ele é um paciente ativo, magro, polifágico, esse é o clássico, tá? Mas existem exceções. E que chega em bom estado geral, não físico, mas ele está bem, ele está super
superativo, né? Mais caquético. Então, nesse paciente, você tem que pensar, a primeira coisa é a insuficiência pancreática. O que é a insuficiência pancreática? Quando você tem uma redução da massa pancreática de pelo menos 70%, 80%. Alguns nascem com esse problema, que a gente chama de atrofia acinar pancreática. O pastor alemão é o mais comum, o coli também. Ou pacientes que têm pancreatite crônica. Pancreatite crônica, a longo prazo, causa fibrose do órgão e, como consequência, uma alteração na função do pâncreas. O mais comum, o gato não é uma espécie que tem insuficiência pancreática, geralmente é o cão. Mas, se o gato tem, a causa mais comum é a pancreatite crônica. E a gente sabe que, no gato, a pancreatite crônica é bastante comum. Por isso, difícil, às vezes, de diagnosticar. Tá? Em alguns casos, a desnutrição muito grave pode também causar insuficiência pancreática. Então, aqueles vira-latas que viveram na rua durante muito tempo e que, durante o seu crescimento, tiveram uma desnutrição muito grande e falta de proteína, eles podem, depois de um tempo, desenvolver a insuficiência pancreática. Então, é um diagnóstico diferencial para todo paciente que passou por uma desnutrição muito grande e que, depois de um tempo, começou a ter um tipo de diarreia característica da IPE. Tá? Aqui o felinos, a pancreatite crônica. Então, o pastor alemão é uma das raças mais predispostas à insuficiência pancreática, assim como todas as doenças do mundo, gástricas. Megaesôfago, doença inflamatória, fístula perianal. Então, ele é o compêndio da gastroenterologia, assim como o PUDO é para a endocrinologia, para vocês terem uma ideia. Hoje, a gente quase não tem mais pastor, mas, sem dúvida, a IPE é uma das causas de diarreia crônica no pastor alemão, porque eles têm uma alteração congênita. E o coli também. Tá? Em consequência a essa insuficiência pancreática, você acaba tendo atrofia de vilosidade, muitas vezes, porque você não tem um funcionamento do duodeno, nem do jejum, na absorção, porque todo o alimento chega sem digerir. Ele não consegue absorver, é como se ele não funcionasse. A longo prazo, se ele ficar muito tempo com IPE, ele pode, sim, ter uma alteração estrutural, intestinal, e isso acaba dificultando o tratamento da insuficiência pancreática. Junto com isso, você tem proliferação bacteriana. A gente tem que lembrar que o pâncreas, as enzimas pancreáticas, elas não só fazem parte da digestão, mas elas controlam também o supercrescimento bacteriano. Se você não tem um funcionamento adequado dessas enzimas, consequentemente, você tem mais bactérias no intestino atuando. E isso também causa diarreia. Tá? Você vai ter, em casos muito graves, às vezes coagulopatias, porque diminui muito a vitamina K também, por processo de má digestão e absorção. Tá? Aqui é uma diarreia bem característica, às vezes, de um paciente com IPE, você vê arroz, você vê tudo ali. Nada foi digerido, nada foi absorvido. Então, às vezes, a gente fica com aquela diarreia de IPE, que é aquela diarreia de esteatose, volumosa, cremosa. Não, esse aqui também é IPE. Tá? Tem alimento aqui. E tudo que entrou, saiu. Tá? O diagnóstico coproparasitológico funcional era o que a gente tinha antigamente. Então, era o que a gente fazia. Hoje em dia, existem outros exames. O coprofuncional ele pode dar um falso negativo. Porque, às vezes, dependendo da fase da IPE, você tem eliminação de um pouco de enzima, em alguns momentos. Então, pode ser que, naquele momento, se você tiver azar, saiu tripsina e o filme foi digerido. Quando a gente faz esse tipo de teste, você tem o teste filme digerido, quer dizer que não tem IPE. Se o filme, que é um filme mesmo, né, de raio-x, não for digerido, é positivo para IPE. Mas hoje a gente tem já o TLI, que é o exame que fecha o diagnóstico de IPE, que é o tripsinogênio. Se não tem tripsinogênio, que é o precursor das enzimas, é porque não tem enzimas ali circulando. Então, o TLI no paciente que tem IPE, ele é bem baixo. No cão, é mais baixo que 2,5. Alguns cães têm o que a gente chama da fase de limbo, que é um valor que não é nem normal e nem tão baixo quanto 2,5. O normal é até 5.
Aí ele fica com 3, 3,5. Esse paciente, nos livros, eles assim, dizem ele é um paciente que pode ter IPE em algum momento na vida. Você pode já começar a fazer pancreatina nele? Pode. Ou, se ele não tiver sintomas muito característicos ainda, você pode monitorar. Né? Quando que a gente encontra, às vezes, esse paciente? Você tem um pastor alemão, você tem um coli, e você faz, às vezes, o TLI, para ver se ele tem algum problema. Às vezes, ele não tem uma diarreia ainda importante, mas ele já tem essa fase de limbo, 3,5. Como é um paciente que tem predisposição, você vai monitorá-lo, que pode ser que, mais para frente, ele tenha, assim, IPE. Tá? O tratamento é muito simples. É só você dar a pancreatina. E a pancreatina você tem para vender hoje, manipulada, em pó, e é fácil de encontrar. Antigamente, a gente não tinha, a gente tinha que fazer pâncreas cru. O pâncreas cru também funciona, mas não é uma coisa que é tão fácil de encontrar e nem tão prático. Só que ele é mais barato. Pancreatina é caro, pancreatina não é barata. E isso é para o resto da vida. Então, o pâncreas cru é uma opção se, por exemplo, o proprietário passar por alguma dificuldade e não puder comprar a pancreatina. E ele vai ter que comprar para o resto da vida. Então, a pancreatina tem que ser misturada na comida em todas as refeições. Não adianta fazer numa, em outra não, porque vai ter diarreia. Tá? Todas as refeições, mistura bem e tem que ir toda a pancreatina para dentro. Não pode ficar lá no fundo. Então, às vezes, é interessante fazer uma pasta mesmo, para que você não tenha nenhuma perda da pancreatina. Tá? Essa pancreatina é uma enzima. Então, quando você pega uma pancreatina muito barata, tem que tomar um certo cuidado, porque, às vezes, ela vem inativada. E isso acontece com frequência. Então, se não está dando certo o seu tratamento, a primeira coisa que vocês têm que fazer é trocar a pancreatina e ver se aquela lá está funcionando. Tá? A dieta, antigamente, o que se fazia? Tirava toda a gordura desse paciente, entrava com uma dieta, por exemplo, low fat, e entrava com a pancreatina. Se a gente for pensar que é um paciente extremamente magro, com score muito baixo, e que, se a gente está dando a pancreatina e está fazendo o papel do pâncreas adequadamente, não existe a necessidade de tirar a gordura desse paciente. Você pode dar qualquer ração para ele, até rações hipercalóricas. Quando a gente pega um paciente muito magro, ele tem condições, a gente acaba usando a hipoalergênica, que é uma ração com muita gordura, né, e que também tem uma proteína hidrolisada, de fácil digestão, e que ele vai ganhar peso mais rápido. Mas, se ele não tem condições, se ele come uma ração de manutenção, mantenham a ração de manutenção. Porque a gente tem que pensar que grande parte desses cães são grandes. Pastores alemães é engraçado, alemães, colis. Então, eles já gastam muito dinheiro com a pancreatina. Então, se não for possível fazer a hipoalergênica, façam a de manutenção mesmo, tá? Mas não tirem a gordura do paciente. A vitamina B12, a cobalamina, é importante em qualquer diarreia crônica, mas na IPE é muito importante. Geralmente, principalmente as raças predispostas, o pastor, ele tem uma deficiência de cobalamina muito grande na IPE. E isso dificulta o seu tratamento. Pode ser que você, fazendo a pancreatina, volte ao normal, provavelmente vai voltar, mas, às vezes, demora mais. Então, você pode acelerar o processo de cura fazendo a vitamina B12, que é o citoneurin, que você compra, que veio tiamina e cobalamina. Você tira só a cobalamina e faz aplicações subcutâneas, que podem ser semanais ou quinzenais, ou até a cada 30 dias, dependendo do score corporal do paciente. Se está muito grave, pode fazer semanal no início. E aí, os antibióticos. E, nesse caso, é importante. No pastor, sempre. No coli, sempre. Você vai entrar com pancreatina, antibiótico e cobalamina. Nas outras raças, você pode entrar com a pancreatina, observar. Se não deu certo, você vai começar o antibiótico, porque existe uma grande possibilidade de proliferação bacteriana. Lógico que tudo isso tem que ir se normalizando. Se você normaliza a digestão, as coisas têm que ir ficando normais. Tá? Dos antibióticos, a tetraciclina é uma que funciona muito bem, que é a doxiciclina. Só que, às vezes, o paciente vomita. Né? Então, a tilosina é uma opção boa, a moxi e o metro também. Enro pode ser usada? Pode, mas a gente tem que tentar
não usar, muitas vezes, antibióticos com uma ação tão grande como a mox e enro, pensando em outras infecções futuras, né? Então, se você puder usar, às vezes, um tipo de antibiótico que você não use com tanta frequência, é melhor, tá? E aí existem os distúrbios de má absorção. Esses são os mais complicados. Então, os distúrbios de má absorção são todos aqueles que você tem uma alteração muito grande na parede do intestino. E é complicado por quê? Porque você tem que fazer um diagnóstico diferencial muito grande. Se a gente for pensar nas doenças que causam isso, tem as alterações, as inflamações imunomediadas, as doenças inflamatórias, algumas neoplasias, sensibilidades alimentares e a síndrome do intestino curto, que acontece nos gatos, principalmente, ou cães que precisam tirar uma grande parte do intestino, megacólon, por exemplo. Então, esses são os exemplos de distúrbios de mucosa primários, tá? Geralmente, como você tem uma alteração de absorção, se isso for muito grave, você tem uma alteração da proteína. E esse é o seu prognóstico. Se você tem um paciente com diarreia crônica, com albumina baixa, o prognóstico dele é muito pior do que um que tem albumina normal. Quer dizer que você já está tendo perdas importantes pelo intestino e, às vezes, isso pode ser irreversível. Então, aqui é um exemplo do que acontece, por que é tão grave a doença intestinal inflamatória crônica no animal. Quando ela é muito grave, muito agressiva, você tem aqui uma parede que está inflamada, com alteração de permeabilidade, e que, como consequência, todas essas bactérias que estão no lúmen, que deveriam estar ali só, começam a passar pela parede e chegar na circulação. Às vezes, elas não chegam na circulação, mas elas ficam impregnadas aqui na parede, e isso causa uma inflamação crônica. O que já era inflamado fica mais inflamado por causa dessas bactérias. Alguns casos mais raros, você pode ter o contrário. O paciente tem um problema aqui, que a gente vai falar mais para frente, e ele não consegue se defender dessas bactérias, elas passam o tempo inteiro pela parede, e isso causa uma inflamação, em alguns tipos de colite específicas, tá? Quando você tem uma doença inflamatória, qual é a característica? É um infiltrado na parede do intestino por células inflamatórias. Pode ser linfócito, plasmócito, eosinófilo, estiócito, macrófago, tudo o que você quiser. O mais comum é o linfócito e o plasmócito. As duas raças na literatura que têm mais doença inflamatória é o pastor e o Rottweiler. Como hoje a gente quase não atende pastor, o que eu mais atendo hoje com doença inflamatória são os Shih Tzus, os Lhasas e os Bulldogs. Mas isso provavelmente vai mudar na literatura. Essa literatura que a gente tem é americana. Então, eles não têm, às vezes, as mesmas raças que a gente tem aqui. Sem dúvida, hoje, os Shih Tzu e Lhasa são raças que têm muita doença inflamatória. Mas o Rottweiler é uma raça que tem uma predisposição à doença inflamatória eosinofílica, que, às vezes, é difícil de tratar, porque ele é uma raça que é um pouco sensível ao corticoide. Ele fica cansado, ele faz Cushing. Então, às vezes, é difícil tratar o Rottweiler por causa disso, tá? O diagnóstico é chato porque chega um paciente com diarreia crônica, você tem que fazer todos os exames básicos. Hemogramas, os bioquímicos, ver se ele não tem problema renal, não tem problema hepático. Vai precisar fazer, sim, um diagnóstico diferencial para hipodreno atípico. Então, vai fazer um cortisol basal. Se der baixo, vai estimular, ou vai estimular de uma vez. Esses pacientes, às vezes, têm alterações em hemograma. Eles, às vezes, não têm sangramentos visíveis, mas eles têm microsangramentos, então, eles têm anemias arregenerativas. Eles podem ter proteína total baixa, albumina baixa, colesterol baixo. E, na urinálise, você vai encontrar algumas alterações que são importantes. Se esse paciente chega com proteína baixa, e na urina também tem proteína, aí você tem dois diagnósticos diferenciais. Eu tenho perda proteica pelo intestino ou tenho perda proteica pela urina? Então, a urina é importante por causa disso. TLI é importante para você diagnosticar e diferenciar uma doença inflamatória de uma doença de digestão. E, em alguns casos, você não tem pacientes com alterações clássicas do IPE.
Às vezes, o paciente com IPE chega só magro, mas, dependendo da fase, ele já chega inapetente. Ele não tem aquela característica clássica da IPE. Então, é um diagnóstico diferencial, o TLI. E o ultrassom sempre. Porque o ultrassom ele vai te ajudar em diversas maneiras. Primeiro, que ele vai ver os outros órgãos digestivos, vai ver pâncreas, vai ver fígado, vai ver vias biliares, mas ele vai ver o intestino. Em doenças inflamatórias muito graves, você tem perda de definição intestinal. Se você tem perda de definição, isso é muito ruim. Quer dizer que é uma doença tão agressiva que já está causando alteração em estrutura. E você consegue ver isso no ultrassom. Se tiver linfonodos aumentados, também, muito ruim. O fato de ter linfonodos aumentados me diz que é um linfoma? Não. Doenças inflamatórias graves também aumentam o linfonodo. E aí é o seu foco. Se tem perda de definição, linfonodos aumentados, o diagnóstico diferencial aumenta. E aí a neoplasia é um deles. Então, por exemplo, nesse paciente aqui, o ultrassom mostra uma parede gástrica toda destruída. Não tem mais parede aqui. Esse é um paciente que tem outro prognóstico. Se eu faço ultrassom desse paciente, é um paciente que precisa ou de láparo ou de endoscopia, com certeza, mas, sem dúvida, o que eu tenho aqui não é uma coisa muito simples. A chance de ser neoplásico é muito grande, mas já vi doenças inflamatórias que causam alterações muito graves também. É tão ruim quanto uma neoplasia, vou ser sincera. Então, pensando na doença inflamatória, tudo que eu falei aqui é cães, tá? Quando tem alguma coisa de gato, eu falo, porque gato precisava de um outro dia para falar, uma vida inteira para falar, na verdade. Então, pensando no gato, quando o gato tem uma doença inflamatória, além de todos os diagnósticos diferenciais que a gente falou dos cães, entram outros também. Então, gatos que têm hipertireoidismo, eles também podem ter doença inflamatória secundária. Então, é importante saber se eles têm a dosagem de T4 adequada, FIV e FeLV, e o gato é uma espécie que tem uma deficiência de cobalamina muito maior que a dos cães. Então, todo gato que tenha qualquer tipo de doença gastroentérica, isso entre as hepatopatias e qualquer tipo de inflamação grave, eles têm uma deficiência de cobalamina muito grande. Então, gatos que têm doenças graves devem ser sempre suplementados com cobalamina, mais do que os cães, tá? E aí, depois que você fez todos os diagnósticos possíveis, diferenciais, aí sim você vai pedir uma endoscopia, alta ou baixa. E aí entra aquele quadrinho que a gente colocou no começo. Essa é a grande importância de você saber qual é a localização do intestino que tem um problema. Você não vai pedir uma endoscopia alta num paciente que tem diarreia mucoide e sangue vivo. Você vai pedir uma colono. Isso faz diferença porque os preços são muito altos. Então, muitas vezes, o ideal é você conseguir fazer uma endoscopia alta e baixa. Mas, se não for possível, você tem que saber exatamente o que você está procurando. Qual a dificuldade da endoscopia? Primeiro, a biópsia. Biópsia é uma biópsia superficial e a gente não vê estrutura, muitas vezes. A estrutura intestinal é muito importante. Quando você vai ver um tipo de doença grave, crônica, além do tipo de célula que você quer encontrar, o interessante seria ver as vilosidades, a estrutura do intestino. E isso, muitas vezes, a gente só consegue com a láparo, ou videoláparo, a biópsia aberta, porque aí você faz uma biópsia em bloco. Aqui, o endoscopista vai na sorte. Ele vai pegando, e, se ele tiver sorte, ele consegue pegar um corte histológico que conseguiu ver a vilosidade. Além disso, é um paciente inflamado, edemaciado, então a dificuldade que ele tem de fazer uma biópsia profunda é muito grande. Então, muitas vezes, vem lá no histopatológico, um paciente está péssimo, com uma diarreia horrível, e vem lá, infiltrado linfoplasmocítico leve. Isso é real? Às vezes, não. Então, eu sempre, quando pego uma endoscopia, um histopatológico de uma biópsia endoscópica, eu tento piorar para 1 grau o que vem escrito ali, porque, provavelmente, a quantidade de célula que tem ali é muito maior. Tá? A vantagem da endoscopia é que você consegue ver o macroscópico. Como é que está lá dentro? O que eu tenho ali? Eu tenho ulceração, eu tenho erosão, tenho eritema, tenho um nódulo, tenho um pólipo, que na láparo, muitas vezes, eu não consigo.
Vantagem também da láparo é ver os linfonodos, biopsiar, ver como é que está por dentro esse abdômen, se tem peritonite, se não tem. Então, ambas têm a sua validade. O que a gente acaba fazendo mais é endoscopia colono, porque são pacientes, muitas vezes, graves, com proteínas muito baixas. Difícil você fazer uma láparo nesse paciente. O ideal seria fazer a videoláparo, né? Que eu acho que logo a gente já vai conseguir fazer bastante também. Então, aqui é a vantagem da coluna. Esse aqui é uma colonoscopia de um paciente com um tipo de colite que chama colite histiocítica. Esse tipo de colite causa uma alteração muito grave na mucosa. Você vê que formam pólipos horríveis, parece até neoplásico, né? Isso é uma doença característica de algumas raças braquicefálicas, causa muita dor, e é o único tipo de colite que é muito grave mesmo, e que causa emagrecimento, anorexia. É um tipo de colite que cursa como se fosse uma alteração do intestino delgado, porque é muito agressiva, né? Aqui é uma outra doença inflamatória, um jejuno e duodeno muito alterados. Isso teve um curso de 7 dias no IASA. Ele quase morreu porque ele translocou muita bactéria, entrou em sepse, e a gente consegue ver por quê. É uma mucosa que tem um sangramento generalizado, não tem um ponto nem uma ulceração específica. Ele sangra por todo o trato gastrointestinal. Isso aqui acabou causando problemas secundários. Ele chegou com plaquetas baixas, proteína baixa, e a dúvida do clínico, e é uma dúvida pertinente, era se ele estava sangrando por causa da plaqueta baixa. E ele começou a tratar como se fosse uma erliquiose. Só que a plaqueta era 70.000. E a gente sabe que com 70.000 dificilmente sangra tanto assim. E se sangrasse tanto assim, sangrariam outros pontos. Ele teria sufusão, ele teria algum outro sangramento, né? Ele só tinha esse sangramento. Então, a chance de você ter isso primário e, por perda, você ter a trombocitopenia é muito grande. Junto com isso, tinha um desvio de 16%. Então, é um paciente que tinha uma alteração séptica secundária. E, por isso, ele quase veio a óbito. Então, a doença inflamatória ela tem graus, esse é um grau muito grave, e ela pode, sim, causar o óbito do paciente em poucas horas, tá? Então, aqui a gente vê um corte bonito histológico feito em bloco, e que você consegue ver as vilosidades, consegue ver os tipos de célula, e, assim, você tem um prognóstico mais bem formado. Porque, se você tem um paciente com bastante alteração inflamatória, distorção de mucosa, arrasamento de vilos, fibrose, é um paciente que tem uma predisposição a uma diarreia crônica, mesmo que você entre com qualquer tipo de medicamento. Você tem que pensar que você pegou uma única amostra, às vezes 2 ou 3, de um intestino gigante, e, nessas pequenas amostras, você tem tudo isso aqui. A chance de você ter isso no intestino inteiro é muito grande, né? Você vai torcer para não ter. Mas, se você entrar com todo o tratamento, dieta, ele continuar com diarreia, essa é a prova, e isso que você tem que mostrar para o proprietário, para ele ter ciência de que não é você que não está conseguindo fazer o tratamento, mas é porque você tem uma alteração estrutural que só melhoraria se você fizesse um transplante intestinal, que já está sendo feito em humano também, tá? Com doenças de Crohn. Aqui é um trabalho que fala exatamente o que a gente vê no dia a dia. Ele provou, em 80 casos, como é que cursa a doença inflamatória na maioria dos casos. Então, na maioria dos casos, você tem um infiltrado linfoplasmocítico, e, em segundo plano, você tem linfócitos, plasmócitos e eosinófilos juntos, são os 2 casos mais comuns. Junto com isso, grande parte dos pacientes eles têm, mesmo com o tratamento, recidiva dos sintomas. Então, existe remissão dos sintomas, se a doença for muito grave, e, por isso, muitas vezes, esses pacientes são eutanasiados, porque o proprietário não aguenta ficar fazendo controle e tratamento para o resto da vida. E o que eles percebem, o que a gente vê no dia a dia mesmo, a hipoalbuminemia é um fator que nos indica um prognóstico reservado a ruim. Então, aqui é um resumo do que a gente encontra na maioria das vezes. Saindo disso aqui, são as exceções, tá?
Dentro da diarreia crônica, um tipo de doença inflamatória muito grave é a linfangiectasia. A linfangiectasia ela faz parte da doença inflamatória, ela pode ser consequência da doença inflamatória ou ela pode ser primária. O que é a linfangiectasia? É uma doença que a gente chama espoliadora de proteína. Secundária é uma má absorção. Dentro do intestino, você tem a malha linfática. A linfa ali é importante porque ela participa ativamente da digestão de gordura, de proteína, de carboidrato um pouco também, mas menos. E dentro dela você tem todo o reservatório de colesterol, de cálcio, de linfócitos, de proteínas em geral, que vão circular e vão nutrir o restante dos órgãos. Quando você tem obstrução dessa malha linfática, por algum motivo, isso não acontece. Ela começa a ficar engurgitada e começa a liberar o que ela tem para dentro do lúmen intestinal, saindo pela diarreia. Então, é um paciente que tem perdas de nutrientes muito importantes. Junto com isso, você tem um paciente que pode ou não ter diarreia, dependendo da raça, e uma dificuldade de digestão de gordura, porque a malha linfática não está funcionando. Então, quanto mais gordura você desce para esse paciente, mais engurgitada fica essa malha linfática, mais ela vai liberar colesterol e albumina para as fezes. Tá? O Yorkshire é uma raça predisposta, e, muitas vezes, ele tem um curso um pouco diferente da linfangiectasia. Ele não chega com diarreia, eles, às vezes, só chegam com ascite. Tá? E existem causas para esse tipo de doença. Existem aqueles que já nascem com essa malformação. Por exemplo, o Yorkshire, o Rottweiler, o Pitbull também tem uma predisposição, e tem aqueles que adquirem. Pode adquirir, por exemplo, por uma neoplasia, que obstrui ali os vasos linfáticos, ou por um granuloma, aqueles granulomas eosinofílicos, às vezes nos gatos, também podem causar, ou uma doença inflamatória intestinal muito grave que causa uma destruição da parede e, como consequência, uma destruição dos vasos linfáticos. Então, aqui 2 raças predispostas, e o Yorkshire é um problema porque ele é predisposto a tudo e ele é predisposto a doenças que têm baixa albumina, por exemplo, o Shunt. Aí chega um Yorkshire para você com albumina 0,8, que é mais ou menos o que a gente encontra nessa doença, você tem que fazer o diagnóstico diferencial para Shunt. Por mais que você fale, ele não tem cara de Shunt, precisa. Então, precisa fazer os ácidos biliares e precisa também ter certeza que ele não tem perda proteica por algum outro órgão, né? Por exemplo, pela urina. Então, os sinais clínicos desses pacientes, a maioria das vezes, são diarreias crônicas, perda excessiva de massa, porque eles começam a pegar proteína da musculatura, então, eles são magros, eles têm pelo feio, eles têm sinais de desnutrição, eles têm ascite, têm edema, muitas vezes, de membros posteriores, anasarca, em casos mais graves, às vezes tem efusão pleural, dependendo do grau da albumina, podem ter vômitos também, e esses sinais podem ser agudos. Às vezes, o paciente está bem, principalmente o York, e ele tem ascite só. Chega para você com ascite, mas ele ainda está clinicamente bem. A maioria deles não é assim. A maioria chega mal, desidratado, muito magro, com um quadro de diarreia de muitos meses. Tá? Esse tipo de doença, a gente acaba, muitas vezes, diagnosticando só pelo exame de sangue, porque fazer biópsia nesse paciente é complicado, ele tem a proteína muito baixa. Então, a proteína é muito baixa mesmo, proteína total de 3,5, com albumina de 0,8, 0,7, já peguei 0,2, morreu, esse morreu. Não tem como viver com albumina 0,2, né? Então, é uma pan-hipoproteinemia, isso inclui as globulinas também. E, além disso, eles têm o colesterol baixo, eles têm o cálcio baixo, e, dependendo da fase, eles têm linfócitos baixos também, que é tudo o que tem dentro da linfa, na verdade. Se você pega um caso desse no Yorkshire, a chance de ser linfangiectasia é muito grande. Então, você não consegue biopsiar nesse momento, mas você pode entrar com o tratamento. Tá? A endoscopia, quando você faz endoscopia desse paciente, ela é bem clássica, porque na endoscopia você consegue ver os vasos linfáticos. Como eles estão muito engurgitados, você vê a malha linfática toda bem
engurgitada e branca, eles chamam de flocos de algodão. Então, o endoscopista já vai te falar, nossa, isso tem cara de linfangiectasia. E para você, se você tem uma suspeita de linfangiectasia e quer que isso fique mais bonito ainda, 2 horas antes da endoscopia, você faz uma grande quantidade de gordura. Então, você vai estimular esses vasos linfáticos. Você pode dar 1 colher de sopa de óleo, pode dar creme de leite, e é o que vai acontecer. Quando aquilo chegar no duodeno, vai engurgitar bastante. Aí você vê bem bonito na endoscopia. Depois vai ter diarreia, tá? Mas ele já está com diarreia mesmo, então vai ser só para ajudar. Sempre lembrar de diferenciar a perda renal e a falha de produção, inclui as hepatopatias. E o tratamento é o mesmo da doença inflamatória intestinal. Então, toda a linfangiectasia e a doença inflamatória, você vai imunossuprimir o paciente. Então, você vai entrar com doses altas de corticoide. Então, o mínimo 2 miligramas por quilo, por dia. Tá? E você pode ir aumentando isso gradativamente. No gato, você pode usar doses ainda mais altas, né? Quando só a prednisona não faz efeito, você acaba tendo que usar outros imunossupressores. Antes, a gente usava bastante a azatioprina, que tem o grande problema da imunossupressão muito grande. Então, nas primeiras 4 a 5 semanas, é preciso fazer hemogramas semanais, porque faz leucopenia importante, e ele pode virar óbito por isso. Então, precisa fazer. Se o proprietário fala, eu não vou fazer, você não entre com a azatioprina. Tá? A ciclosporina é o que está sendo usado agora. Aí vocês vão falar, pô, mas a ciclo causa vômito, causa diarreia. Né? Meio loucura isso. Mas, em alguns casos, ela funciona muito bem. No pastor alemão, por exemplo, ela funciona melhor do que a azatioprina. Quando ela funciona e funciona bem, o paciente ele não tem vômito e diarreia. Então, você vai ter que testar. Entra com a ciclosporina, ele parou de comer, mesmo você colocando lá no congelador, ele está vomitando, tira e entra com a azatioprina. Vantagem da ciclo é que ela tem menos efeito colateral. Ela é hepatotóxica também, todos são, mas ela não causa essa leucopenia muito agressiva, e você consegue trabalhar com mais segurança. Tá? Nos gatos, você usa o leuqueran associado à prednisona, tá? E funciona muito bem. E a outra opção é a budesonida. Budesonida é um corticoide de ação local, que tem menos efeitos colaterais, mas é um corticoide. Então, as pessoas usam pensando que ele não vai causar Cushing, por exemplo. Ele causa Cushing, como qualquer corticoide. Ele causa insuficiência renal? Causa. Mas menos, porque ele tem uma ação mais leve. Tudo que tem menos efeito colateral age menos também. Então, em doenças muito graves, ele não tem uma boa ação. Né? Então, às vezes, você usa em doenças leves ou como manutenção, se você quiser. Mas não é uma droga que a gente usa de primeira escolha numa doença inflamatória intestinal grave. Tá? A terapia dietética aqui é que muda nos 2 casos. E isso é muito importante. Todo paciente com diarreia precisa ter uma terapia dietética adequada. E isso, muitas vezes, reduz em até mais de 50% a dose do corticoide. Tá? Se a gente for pensar na doença inflamatória, existem causas de doença inflamatória de origem dietética. Por exemplo, pacientes que têm... o setter é uma raça que tem sensibilidade ao glúten. Então, no setter, um dos diagnósticos diferenciais de origem de doença inflamatória é o glúten. Então, precisa retirar o glúten para ver se ele não tem algum problema. Ou outra coisa, o Shar-Pei é uma raça que tem deficiência de cobalamina, e isso causa diarreia e causa doença inflamatória. Então, você vai ver se a cobalamina do Shar-Pei está normal. Se estiver baixa, ele precisa tomar cobalamina para o resto da vida. E não adianta você fazer corticoide nesse paciente sem dar a cobalamina, porque ele não vai melhorar. Ou pacientes que têm alteração genética. Por exemplo, o boxer e todos os bulldogs. Eles podem desenvolver colites, que são aquelas colites mais graves, porque eles têm uma deficiência genética relacionada à proteção à Escherichia coli. Ele não consegue se proteger à própria Escherichia coli. Então, ele tem infiltração da Escherichia coli no cólon e ele precisa tomar antibiótico para o resto da vida. Então, existem alguns casos muito específicos que você vai ter que usar, além do corticoide, outras drogas para poder resolver um problema que é genético ou alimentar.
Mas, independente da causa, o alimento, para eles, faz a diferença, porque você vai tentar fazer uma dieta de fácil assimilação. Dependendo da idade do paciente, se ele chega com 1 ano e pouco, 2, o teste alimentar é muito importante. Se ele chegar em condições de fazer isso, não tiver magro, não tiver muito mal, você pode fazer o teste alimentar antes de entrar com corticoide. Esse tipo de paciente, geralmente, quando faz endoscopia, você tem uma grande quantidade de eosinófilos, que é um tipo de célula que é característica de pacientes que têm algum tipo de alteração alérgica. Então, esse paciente, você vai fazer ou a proteína hidrolisada, que você tem na Royal Canin ou na Rios, na ZD, ou vai fazer uma dieta alimentar caseira, com um carboidrato e uma proteína nova. O problema é que você só pode fazer isso. Se o proprietário der outra coisa, não adianta fazer o teste, porque o teste não vai funcionar. Testes alérgenos para intestino não funcionam. Aqueles testes que a gente faz, ele é sensível à grama, né? Isso funciona para a pele. Intestino, não. São imunglobulinas diferentes. Tá? Terapia dietética da linfangiectasia é muito específica. Você tem que tirar quase toda a gordura do paciente. A única ração que tem essa capacidade no mercado é a low fat. As outras de dieta, todas as lights, WD, todas as outras que tem, também funcionariam, mas elas têm muita fibra, porque elas são para emagrecimento. Essa fibra, às vezes, pode aumentar um pouco a diarreia. Então, nesse caso, a low fat seria uma opção. Ou dieta caseira, feita por nutrólogo. Não adianta fazer arrozinho e franguinho na proporção que vem da cabeça. Precisa suplementar, e são pacientes que têm deficiência nutricional muito grande. Então, tem que suplementar com outras coisas. Tá? Os antibióticos aqui são importantes porque você tem o supercrescimento secundário. Tá? E aí, você tem a tilosina, a doxiciclina e o metro agindo bem, enrofloxacina, naqueles casos que eu falei das colites histiocíticas. É o tipo de antibiótico que funciona melhor para essas alterações com Escherichia coli. A Carla falou agora que a tilosina está em falta, mas na FET fórmula voltou. Tá? Não sabia. Cobalamina, sempre muito importante, e aqui as doses, né, uma dose empírica, dependendo do tamanho do paciente. E aqui um resumo do que a gente faz na doença inflamatória. Pacientes que não são graves, então, vocês podem entrar com a dieta, observar, se não der certo, o antibiótico, e aí sim, depois da biópsia, esteroides e outros imunossupressores. Pacientes muito graves, com biópsia histopatológico, grande quantidade de células inflamatórias, alteração de estrutura, albumina baixa, não adianta fazer a dieta, ele vai morrer. Você vai entrar com tudo. Dieta, corticoide, imunossupressores e antibiótico. Você não tem tempo para ficar fazendo testes nesse paciente. Tá? E aí, esses pacientes graves, mais do que todos os outros, não devem ficar em jejum. O jejum ele não existe para quase nenhuma doença, exceto por causas muito específicas, onde você não pode colocar alimento no estômago, mas você vai ter que alimentá-lo de outra forma. Então, a alimentação, se não for possível fazer uma alimentação adequada, você precisa passar sonda no paciente. E, nesses casos, muitas vezes, a esofágica, porque são pacientes que têm doenças crônicas. Está saindo o som? Oi? Não? E agora, tá? Então, as sondas são importantes e a alimentação parenteral é a última opção. Se o paciente tem uma proteína muito baixa e você não está conseguindo fazer o requerimento calórico diário no paciente e você precisa que ele tenha esse suporte, você pode associar as duas alimentações, a enteral e a parenteral. A enteral é importante porque você precisa manter esse trato gastrointestinal funcionando. Deixá-lo totalmente em jejum só com parenteral não é o ideal. Você está nutrindo, mas você não está nutrindo de uma forma fisiológica. Então, se você não conseguir fazer nem 50% do REB do dia na enteral, faça 1/3 e o restante na parenteral e vai tentando aumentar gradativamente.
pacientes com linfangiectasia, às vezes, precisam de transfusão de albumina. Essa é a nossa última opção, porque a transfusão de albumina tem os seus riscos, porque é albumina humana. Mas, se ele tem uma albumina muito baixa, e ele já está fazendo ascite, efusão, já está em anasarca, é um paciente que precisa acelerar esse processo, então a gente faz a transfusão até a gente conseguir o sucesso. Tá? Parenteral, ela vai dar aminoácido. Então, ele vai converter esse aminoácido em albumina. Então, o fígado tem que estar perfeito. Se o fígado dele não estiver legal, não vai adiantar dar o aminoácido. Tá? E aqui é um estudo que mostra exatamente o que eu falei. Pacientes internados que receberam só parenteral tiveram uma predisposição maior a CIRS, a inflamação generalizada, maior tempo de UTI, e aqui faltou alguma coisa, mas maior possibilidade de translocação bacteriana. Tá? Então, sempre lembrar que vocês precisam fazer o intestino funcionar. Dessas doenças, esse aqui, para fechar, a colite é uma alteração que é também grave em alguns casos, mas a maioria das vezes não. Geralmente, eles estão em bom estado geral. A diferença é que eles têm a urgência em defecar, e isso incomoda muito o proprietário, que ele toda hora fica fazendo cocô e fazendo força para defecar como se estivesse obstruído. Na verdade, é uma sensação que eles têm de vontade de fazer cocô, como a gente, quando tem cistite. Está tão inflamado que tudo o que passa ali quer sair, porque ele não consegue fazer a função de armazenamento. O cólon e o reto não armazenam mais. Às vezes, não tem cocô, mas sai muco. O muco que ele mesmo produz para se proteger do próprio cocô, porque está tudo inflamado. Então, tudo ali é fisiológico, tudo tem uma explicação. Tá? Esse tipo de diarreia é diferente. Ele tem o que a gente chama de ensaios terapêuticos. Como o paciente está bem, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial de outros tipos de colite. A colite ela pode ser responsiva à alteração dietética, responsiva a fibras ou por supercrescimento bacteriano. Então, a colite, sim, você vai conseguir fazer os ensaios. Então, a primeira coisa que você vai fazer é aumentar a quantidade de fibra na comida. Você pode fazer isso com farelo de aveia, psyllium, ou usar rações hoje que já são específicas para isso, que são as Fiber Response. Na colite, funciona bem. Na duodenite, não. Duodenite não precisa de fibra. Quem precisa de fibra é o cólon. Tá? Aqui, então, você vai aumentar a quantidade de fibra, ou você vai fazer outros ensaios. Os outros ensaios incluem vermífugo, porque tricuris causa muita colite, giardia também, então, os protozoários. Além da fibra, você pode também usar uma alimentação de fácil digestibilidade. Então, as intestinais, em geral, também fazem parte desse processo. E, em casos muito raros, você tem colites responsivas a antibióticos. Então, o metronidazol é uma opção, e aí você sempre fica na dúvida se isso é uma resposta ao metro, porque ele é um antibiótico, ou porque ele é um anti-inflamatório colônico também. Ou colites responsivas à tirosina, existe também. Então, antes de fazer a colonoscopia, você tem uma gama de coisas a serem feitas para tentar diagnosticar as colites. Deu tudo errado, aí você vai fazer a colonoscopia, que aí é o que a gente chama de colite idiopática crônica, que é uma doença inflamatória, só que só no cólon. O tratamento é muito parecido, com a diferença que você tem a mesalazina, que pode ser usada como anti-inflamatório colônico, que não age no intestino delgado, mas age no intestino grosso. Antes, a gente usava a sulfasalazina. A sulfa tem mais efeitos colaterais, mas ambas secam os olhos. Por mais que digam que a mesalazina não causa ceratoconjuntivite seca, ela causa também. Então, entrou com a mesalazina, precisa fazer o Schirmer desse paciente, ou até entrar já com algum colírio lubrificante, porque provavelmente ele vai usar isso ou para o resto da vida, ou durante um período muito grande. E pode ulcerar, sim. Tá? Então, diarreias, o que vocês têm que ter na cabeça? A primeira coisa, localizar o problema. Onde é? Intestino delgado, intestino grosso ou os dois? Dependendo da região, é mais difícil de tratar e de fazer o diagnóstico. Por exemplo, no jejum,
é um lugar que, às vezes, não chega nem pela endoscopia alta, nem pela endoscopia baixa, e só por laparotomia, por exemplo. Mas é importante você localizar. Localizou, você vai ver a cronicidade. A cronicidade, além do tempo de diarreia, também a perda proteica. Se perde proteína, é uma alteração crônica mais grave. Tá? E isso te define o prognóstico, junto com os exames que você fez. Se tem perda de proteína, alteração de vilosidade e fibrose, prognóstico muito ruim. Tá? Então, a partir daí, você consegue dar para o proprietário uma noção do que vem pela frente, que, às vezes, não é muito simples. Tá? E é isso. Diarreias crônicas agudas, bem simplificado, para vocês tentarem diferenciar na clínica, tá bom? Esse é meu e-mail, eu atendo em todos os pet cares, só no Tatuapé ainda não. Mas, se vocês precisarem de ajuda, a gente pode trabalhar em conjunto. Eu mando os relatórios, converso com vocês, ajudo vocês. Se precisar, eu atendo lá e depois vocês continuam o tratamento na clínica. Não tem problema nenhum, tá bom? Alguma dúvida? A gente teria ainda tempo para responder 2, 3 dúvidas antes do intervalo. Vai ter que responder aqui, eu vou levar um... A cultura é um pouco complexa, porque se você fizer cultura de fezes, a gente tem que pensar que a Escherichia coli é uma bactéria que é safada, né? Ela cresce rápido e ela inibe o crescimento de outras bactérias. Então, a cultura de fezes, às vezes, ela não ajuda porque vai crescer Escherichia coli. O que a gente pode fazer? Hoje existe, o que eu tento fazer, a cultura, às vezes, da parede do cólon anaeróbica. Porque é difícil porque, às vezes, contamina, mas, teoricamente, não é para crescer bactéria na parede do cólon. E aí tem que crescer na anaerobiose, porque ali você não tem oxigênio. Essa é uma forma de você diagnosticar um supercrescimento bacteriano que tem infiltrado em parede. A outra, já existem os painéis, e esses painéis você consegue diagnosticar bactérias mais específicas. Salmonella, Campylobacter, Clostridium, que são bactérias que a gente não consegue ver muitas vezes pela cultura simples. Esses painéis, eles veem o DNA. É diferente. Agora, cultura de fezes, eu não costumo fazer. Você pode fazer a citologia das fezes. E isso é muito importante, as pessoas não fazem. Por exemplo, se você faz citologia de um paciente e tem neutrófilo ali, a chance de ter bactéria ali é muito grande. Então, existem outras formas. Algumas pessoas fazem a cultura sim, mas eu não acho que seja uma coisa que te ajude, porque existe uma grande possibilidade de falso negativo por causa da Escherichia coli. Tá? Quanto tempo de intervalo entre a administração de sucralfato e qualquer outra substância ou alimento? Eu faço no mínimo 1 hora. Alguns lugares fazem 2, mas 1 hora é o suficiente. Porque senão você fica o dia inteiro dando remédio. Alguém mais? Parabéns, doutora Carol. Obrigada. Excelente. Gente, agora temos um intervalo de 20 minutos, meia hora. A gente vai chamando de volta para a próxima palestra. Obrigada.